Já se perguntou como eram as coisas no passado? Nos dias atuais, nós conseguimos realizar nossas vontades muito bem, como o desejo de comer um simples doce, tipo a rapadura, um doce bem brasileiro, não é mesmo? Um doce que veio a existir no século XVI. Qual seria a diferença entre o meio para se obter o recurso primordial para fazer este doce naquela época para o século atual? Ah, é mesmo. Naquela época não tínhamos máquinas para nos ajudar, nem um salário justo, ou pessoas sendo tratadas com o respeito que mereciam. Na verdade, eram obrigadas a trabalhar. O engenho de açúcar se tratou de um lugar designado para a produção de açúcar no século XVI, durante o período colonial, onde escravos eram obrigados a trabalhar para satisfazer as vontades de seus soberanos, por assim dizer. Como se não bastasse toda a dor que os escravos eram obrigados a sofrer fazendo trabalhos árduos e com pouco reconhecimento, eles eram trancados em um lugar chamado senzala, onde não havia nenhum tipo de conforto, dormiam no chão de terra batida e durante a noite eram obrigados a serem acorrentados para evitar fugas. E não poderia faltar aquilo que foi dito como a missão dos portugueses quando chegaram ao Brasil, as capelas, onde os escravos foram obrigados a abdicar de suas religiões para seguir as vontades dos portugueses e suas crenças. A capela foi uma construção feita para celebrar ritos religiosos dos habitantes do engenho, sobretudo dos portugueses, obviamente. Ali ocorriam missas e as principais manifestações católicas, como o batismo e casamentos, além de outros. E vale lembrar que os escravos muitas vezes eram obrigados a participar desses cultos. Em seus trabalhos, os escravos eram obrigados a acordar cedo para poderem trabalhar no canival, onde era cultivada a cana-de-açúcar. Mas além dos canivais, havia outras plantações, como hortas para cultivo de frutas, verduras e legumes, destinados à alimentação dos moradores de engenho. Quando se dava a época de colheita, as plantas eram levadas à moenda, um local onde elas eram moídas para se extrair o seu caldo. A moenda funcionava movida por tração animal, água ou ainda pela força dos próprios escravizados. E é claro, existiam outros diversos papéis importantes no engenho de açúcar, mas existem dois deles que eram os principais. O feitor-mor, que é a principal pessoa que gerenciava e ditava o ritmo da produção de engenho, e sua tarefa era administrar o engenho para o senhor de engenho. E existia o mestre de açúcar, que controlava o trabalho de beneficiamento do açúcar. O proprietário da terra, que podia assistir toda a produção, assistir todos os trabalhadores que se matavam todos os dias dentro de sua casa grande, como era assim chamada, o centro do poder dos engenhos, sendo o local onde ele e sua família habitavam. E é assim que nos encerramos a nossa história, onde tantas pessoas tiveram que sofrer para satisfazer as vontades de outros, para se obter uma coisa que parece tão simples atualmente, mas que traz grande satisfação para nós, uma coisa que praticamente todos queremos ter todos os dias. E podemos conseguir simplesmente ir no mercado, enquanto que naquela época era necessário um trabalho árduo, mal remunerado e feito com grande dor e sacrifício por alguns, enquanto outros só observavam e desfrutavam de seu poder e de seu ganho econômico com isso. Um meu muito obrigado e até a próxima.